Branco, pouco calvo, pouco cabelo, portanto, 1,72 m, estou hoje de camisa preta, escrito "Eu vivo a economia ao natural". Calça preta também, e hoje eu tô animado, entusiasmado. É assim que eu tô me sentindo hoje, por fora, por dentro, desse jeito. Eu sou Roberto Tranjan. Olá, pessoal, como é que estão? Todos bem? Estou aqui hoje honrosamente, com o meu amigo, querido irmão, Roberto Tranjan. Agora, antes de falar do Roberto Tranjan, eu vou falar um pouquinho também para respeitar as relações, Roberto, que a gente, quando trabalha com inclusão, a gente tem que ter a comunicação inclusiva também. E para a gente que trabalha com inclusão, é fundamental fazer o que você fez, né? A sua autodescrição. Eu quero me autodescrever aqui. Eu sou Marcelo Pires, eu sou um homem branco, tô com uma barba cerrada, curtinha aqui, cabelos pretos, olhos castanhos. Tô com uma blusa aqui do Instituto da Economia Natural. Olha só, benignamos vidas. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, até porque quem tá aqui na minha frente, o Roberto Tranjan, é o cara que criou esse negócio de economia ao natural, né, Roberto? Você vai contar um pouco pra gente. E assim, economia ao natural, Roberto Tranjan, metanoia, escritor de livros, meu irmão, meu amigo. Roberto, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, Telo. Saudação a todos que nos assistem. E eu estava ouvindo a tua autodescrição, Telo, e eu estava pensando assim, não é possível que a gente é companheiro de caminhada há tantos anos, é sempre com o cabelo preto, sempre tá bem, sempre tá jovem. Eu não tinha a minha autodescrição, falou bem careca, pouco cabelo na cabeça, e você continua, cabelo todo pretinho, bonitinho, vou te dizer. A turma vai pedir receita aí, receita de pintura. Eu quero que você explique uma coisa, se tem alguma relação da tua jovialidade com o que você faz. Eu tenho comigo que tem, agora eu não sei explicar cientificamente. Eu tenho certeza que tem. Eu acho que você deveria saber, porque você me ensinou a maior parte do que eu faço. Foi você que me educou, você sabe disso, né? Então, assim, eu tenho certeza que tem. Eu acho que a vida em propósito, né, Roberto? Como você me ensinou já há muito tempo, eu tô aqui contigo há desde 2001, né? Que a gente tá nessa empreitada juntos, eu com aprendizados da metanoia, que o Zorita tá por aí, né? Hoje ainda trabalhando aqui, uma hora eu vou entrevistar ele também. Então, assim, com toda essa cultura que a gente implementa, né, Roberto, que você implementou, na Consolidar, em mim, eu acredito sim que tem a ver com essa, obrigado pela jovialidade, né? Mas com esse não envelhecimento. Acho que a vida em abundância faz com que a gente consiga viver em abundância. Né? Telo, você sabe que eu acho que quem descobre o seu propósito, é o teu caso, é o meu caso, e eu acho que a gente não tinha que pedir nenhuma outra bênção para Deus, porque já é a bênção de Deus você viver o seu propósito, você viver a sua vocação. Então, eu acho que assim, e aí a gente está sempre entusiasmado, não significa que a gente esteja sempre feliz, que tem uma diferença muito grande, mas a gente está sempre vivendo o nosso contentamento. E esse contentamento independe das coisas de fora. Felicidade depende, né? Hoje eu estou feliz porque não sei o quê, hoje eu estou infeliz, mas contentamento é um estado de espírito permanente. Eu acho que isso, sempre que eu te vejo, você está assim, eu também, o que não significa que a gente não tem os nossos... Não tem uns perrengues que acontecem no meio do caminho, né? Mas a gente sabe, tem sempre uma linha para onde voltar, né? Que é o propósito. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Não tenha dúvida. E é legal, né, Roberto? Eu estou até aqui, dá impressão para quem está assistindo, né, esse podcast, o Pode Incluir, né, Vozes da Inclusão, dá a impressão que isso aqui é um cenário. Mas não é. Isso aqui são os livros que esse meu irmão aqui escreveu. Tem a galera que demora... Isso explica a minha autodescrição de
pouco cabelo, né? E fui também, eu acho que sim, né? Tem muita história para contar, né, Roberto? Tem muita história. Mas é engraçado que o pessoal fala assim, né? Que você tem que plantar uma árvore e escrever um livro. E o Roberto já tem, assim, crédito para várias vidas aqui, né? E eu queria até, Roberto, comentar um pouquinho, entender quem é esse Roberto. Eu conheço, mas eu quero que todo mundo te conheça. Né? Eu conheço o teu fã, sou teu irmão, te amo de todo o coração. Só que assim, eu quero que a galera também lá fora que está vendo a gente, e espero que sejam bastantes pessoas que vejam a gente, entenda um pouquinho como é que começou toda essa história. E até, se você puder, dar uma palhinha, e eu sei que você nunca fez isso ao vivo, vai ser a primeira vez aqui inaugurando aqui com a gente, né? Que você dê uma palhinha contando um pouquinho, uma palhinha desses livros aqui, que com certeza tem um enredo na tua cabeça aqui, não tem? Não tem, então, todos entrelaçados, todos, eu diria que são peças de um mesmo mosaico, inacabado, porque eu penso que outros livros virão acrescentando peças a esse único mosaico. É um único mosaico. Mas o Roberto, que você pergunta, eu diria que ele tem uma característica interessante. Por exemplo, você é meu amigo, e aí eu diria, puxa, mas ele é cliente da Metanoia, e eu tenho outros líderes, empresários, amigos. Não, mas eles são clientes, ele não tem cliente, tem amigos. E é interessante porque já é uma maneira diferente de pensar negócios, né? Conhece aquela frase? Amigo, amigo, negócios à parte? Conosco e nem com você. Tem essa coisa. Como é que a gente pensa? Amigos, amigos e negócios também, né? E a gente pensa sempre em negócios éticos, humanos e prósperos. Olha, é o que a gente quer também com as nossas amizades, né? Que elas sejam éticas, que elas sejam humanas e que elas prosperem como amizade. Então, para mim, não tem diferença, não tem classificação, né? Eu acho que isso... Então, quem é o Roberto é esse que conseguiu uma comunidade de amigos da qual eu me orgulho muito, da qual eu gosto muito e me dedico muito a ela e penso nela o tempo todo. Ô Roberto, e é legal que você está falando isso, e para quem nos ouve, né, parece que, além de ser legal o que você está falando e bonito, tem realidade nisso, porque assim, eu sou testemunha disso, que isso acontece, né? Sou cliente da Metanoia desde 2001, tá certo? A Metanoia também virou cliente da Consolidar em alguns programas, né? Então, assim, que é muito legal esse entrelace, parceiros em programas, esse entrelace, essa relação da amizade que você fala, Roberto, é fato. E assim, nem eu tinha pensado nisso, e essa frase acho que saiu agora que eu nunca tinha escutado, nessa relação de amigos e negócios fazem parte. Fazem parte. Sensacional. É isso. Isso é muito legal. E obrigado por essa confiança da gente estar nessa relação, né? Ô Roberto, sabe que eu vou chegar ainda para falar, eu quero ir no caminho, a gente vai falar de Reatec aqui, vamos falar de instituto, mas antes de chegar em Reatec, instituto, eu queria começar lá no embrião, sabe? Lá no comecinho do Roberto, onde aquelas tuas indignações... Eu lembro daquela história que tem, né? Você estava trabalhando numa empresa como office boy. Então, eu queria que você botasse na banca aqui, né, um pouquinho, e depois já fosse entrar aqui no pouquinho na empresa de Corpo, Mente e Alma, para a gente entender como foi tua cabeça fluindo até chegar nessa criação da economia ao natural. Que não é pouco, né? Isso aqui, para a gente, que está mais próximo, é uma revolução, né, voltada ao benefício da humanidade e que tem tudo a ver com inclusão e diversidade, correto? Tem uma revolução que está prestes a acontecer e que ela, claro, ela vai acontecer se nós, seres humanos, né, se nós trabalharmos para que ela aconteça. Mas é a revolução da vida agora. Tem muito a ver com o que você faz, tem muito a ver com o que nós acreditamos, é uma revolução da vida. E é gozado que a gente colocou os livros numa ordem um pouco cronológica do primeiro, já estou falando do último. Mas é fundamental porque é o seguinte, tem tudo a ver uma coisa um com o outro. E eu digo o seguinte, a revolução industrial foi. A revolução informacional, essa que hoje toma conta da gente, né? Informacional tem a ver com a informática, então tem a ver com o digital. Então eu coloco assim, ela também já foi. Porque não é que ela já foi, passou a vir uma página, nem a industrial a gente vira uma página para ela. Não é isso, é que tem sempre um passo a mais que nós temos que dar como humanidade. E esse passo a mais é a revolução da vida.
Eu penso que nós vamos falar mais disso, eu digo, não aqui no nosso pod, né? Mas eu digo de modo geral, nos negócios, nas empresas, já está acontecendo isso, a gente começa a falar mais disso, do que promove a vida, do que o que promove os processos, a produção, os produtos. Eu acho que nós já ficamos muito bons nessas coisas, nós empresários, empresas, negócios, etc. Mas a revolução da vida, nós ainda estamos engatinhando. E essa é a nossa próxima maturidade. Então, eu queria que quem nos assiste já coloque isso também como algo como uma meta, uma vontade de saber mais, uma vontade de ingressar nessa viagem, porque essa viagem vai nos fazer melhores como seres humanos, né? Até porque está sobrando pouca coisa para os seres humanos nas empresas, né? Porque agora os robôs, a inteligência artificial, o chat GPT e mais não sei o quê. Então o que sobra para a gente de verdade é nos tornarmos ainda mais humanos, na maneira de se relacionar, na maneira de fazer negócios, na maneira de aprender, na maneira de ensinar. Vai sobrar para nós aquilo que existe de mais humano dentro de cada um de nós e que precisa aflorar e que precisa ser aprimorado. Roberto, você está falando uma coisa, me deu uma inspiração aqui interessante. Você sabe que não tem totalmente a ver com o que você está falando. E assim, muitas funções, né, que antigamente, cargos, que antigamente na velha economia que você fala, estão sendo sucumbidos. Né? E o que é interessante, Roberto, isso aqui veio de inspiração agora, é assim, quando a gente faz sessão sobre vieses inconscientes, tem um dos vieses que a gente chama de viés confirmatório, né? E o viés confirmatório é interessante porque ele dá mais elementos para você, ele alimenta você mais ainda daquilo que você já acredita. Você pode ver isso aí, brigas de todo o âmbito, religiosas, políticas, entre qualquer âmbito, você começa a ver isso. E o que é interessante é o seguinte, as redes sociais e a tecnologia, você fala da informação, que já, parece que já foi, mas ela atrapalha um pouco ainda, né, Roberto? Ela fortalece. Então, vou dar um exemplo para você, Bobas. Se você pertence a um grupo, tendenciosamente você valoriza aquele grupo, tendenciosamente essas redes, elas fazem de tudo para jogar mais informação sobre aquilo que você gosta e menos aquilo que você discorda. Olha que interessante. E aí aumenta esse abismo entre as relações. Isso. Não é? Agora, olha que bizarrice agora, Roberto. A gente tem percebido que pessoas, amigos, famílias, irmãos, eles também começam a ter um comportamento, por isso que essa revolução da humanidade que você fala da vida é fundamental, porque eles começam a ter um comportamento parecido com os das máquinas, sabe, dos algoritmos. É bizarro. Eu vou te contar, você está num grupo de determinado assunto, você não pode colocar um outro assunto naquele grupo, é quase que é proibido. Se você coloca, dá ruim. Você briga. Então, o que as pessoas estão aprendendo a fazer? Estão aprendendo a imitar o comportamento de uma máquina, de um viés de confirmação, de viés de algoritmo, que a gente chama também viés de algoritmo, porque só te mandam aquilo que você quer ouvir, não é? E você começa a imitar o comportamento de uma máquina, você começa a se distanciar dessa relação humana, imitando a mesma coisa que os algoritmos e redes sociais fazem. Faz sentido para você? E aí, Roberto, para complementar, assim, por isso que na minha percepção, te ouvindo, eu já acredito nisso, né? Eu quero que essa turma acredite no que a gente está falando aqui. É fundamental essa revolução da vida. Porque muita gente já está entrando nessa onda. Agora tem muita gente que está entrando na onda de aparentar o comportamento de uma máquina. É sério? Existe algo de narcísico nesses movimentos todos, né? Tem aquele verso famoso do Caetano Veloso, né, que ele diz: Narciso acha feio tudo que não é espelho. Então as pessoas estão buscando muito o espelho, não o outro. Perfeito. O espelho é assim, o que é que se parece comigo? Então esses grupos são grupos que se assemelham nas mesmas virtudes, mas os mesmos vícios também. E às vezes mais dos vícios do que nas virtudes, a depender, né? Então assim, é muito grupos narcísicos. As pessoas querem mais do mesmo e querem espelhos, querem se ver
no outro, mas o outro nada mais é do que uma fotocópia do próprio. E não existe revolução da vida sem adversidade, não existe. Sem a gente misturar as cartas do baralho e redistribuir novamente e a gente misturar as coisas, porque é a única maneira que a gente tem de ampliar o nosso campo de percepção e de visão. Senão nós sempre viveremos com um baita ponto cego na vida. Tudo aquilo que a gente não vê é porque a gente não acessa. E a gente não acessa porque a gente está no mesmo gueto, no mesmo grupo, nas mesmas coisas. Bom, aí vou chegar onde você colocou. Inventaram ainda o tal do algoritmo para potencializar o narciso, potencializar os guetos, né? Mais ainda. E aí você fica respondendo para a máquina. Então não é você mais que controla a máquina é que te controla. Nessa hora da saudade da era industrial, que pelo menos você ligava a máquina, desligava a máquina, agora não tem jeito, né? Ela quase te liga, né? Não, mas é verdade, é ela que te liga e ela que te desliga, né? E em geral é isso. E há quem não se desconecte nunca, em tempo nenhum, da máquina. Tem situações muito malucas de quem dorme com o celular do lado ligado o tempo todo, por exemplo, né? E o celular passa a ser o seu segundo cérebro. Então você acaba delegando para ele muito do que o seu cérebro deveria fazer, né? É ele que memoriza uma porção de coisas, é ele que registra uma porção de coisas, é ele que armazena uma porção de coisas, e com isso nós estamos emburrecendo como seres humanos, porque a gente está perdendo memórias. Eu me lembro quando eu sabia os telefones todos de cor. Quando eu era, você perguntou da minha história, a gente até mudou. Quando eu era office boy, né? Aqueles telefones fixos, presos na parede, né? Não é o que é hoje, né? Eu tinha todos os telefones do meu tio, da minha mãe, do meu pai, dos telefones memorizados. Hoje, eu sofri um furto de celular há poucos dias. Pô, você perde tudo, né? Você não lembra de nada, você não sabe ligar para... Não consegue ligar para tua mulher, você não leva o celular da sua mulher. Agora, Roberto, uma coisa que você falou que é tão legal assim, olha que legal, quando você fala desses guetos, né, que tem a ver com o narciso, aquela pegada toda de mais do mesmo, mais do que eu quero ver de mim mesmo, né, o holofote, né, na pessoa, olha como isso olha que bacana, como isso é, no fundo, excludente, não é inclusivo. Porque se esses guetos se permanecem desejando mais do mesmo, é o que você falou. Vem a virtude, mas vem o vício. Né? Fortalece e o acaba vício. Que você exclui tudo aquilo que pensa diferente de você exclui tudo aquilo que é diferente de você, com características físicas, comportamental, religiosa, e vai. Né? Então, no fundo, economia natural, meu velho, é inclusão na veia. Porque quando você começa a respeitar as relações de gente com gente, a gente vai chegar nos gentes, né? E você começa a respeitar a relação de gente com gente, você começa verdadeiramente fazer o propósito humano, né? Que é ser humano, que é o que vai sobrar pra gente, que você conecta lá dizendo que, como hoje os cargos e funções, né, estão sendo já obsoletos, o que vai sobrar pra gente é ser gente. E ser quem se é, né? Porque o modelo de era industrial é um modelo que as pessoas tiveram que ocupar cargos que não as representavam, desempenhar funções que não as representavam, né? E com isso elas iam se desconfigurando. Mas era assim porque você tinha que se encaixar naquelas caixinhas do organograma. Né? E não é, agora cada vez mais nós vamos trabalhar sendo quem nós somos. E o melhor, quem cada um de nós é o melhor de cada um de nós. É gozado isso, né? Porque muita gente deixa o seu melhor de lado para ser uma coisa que não é. Agora a gente vai poder, na revolução da vida, a gente vai poder ser quem se é. E esse quem se é tem muito a ver mais com dons e talentos do que com habilidades e conhecimentos. Por quê? Porque agora entra no Google e pergunta que está lá a resposta. Aquele conhecimento que você teve que decorar, aprender... Né? Informação não falta. Não falta. Então, isso está sendo bom. Eu diria que isso está ajudando na revolução da vida. Porque tem alguma coisa dizendo para a gente assim, olha, sabe essa habilidade que você tem? Já não serve mais para nada. Né? A máquina faz isso melhor do que você. Sabe esse conhecimento que você tem? Joga no lixo. O Google tem muito mais do que você. Então, o que sobrou para você?
descobrir o seu talento, exercitar o seu talento. E você, cada um de nós, no dom e no talento, cada um não tem, é irrepetível. É irrepetível. Você, Telos, tem um conjunto de dons e talentos que só você tem. Eu não conheço ninguém igual a você. Agora estou falando para valer. Não conheço ninguém igual a você. Não conheço. Não tem. Né? Então, e assim, eu também acho que a minha análise combinatória eu não conheço ninguém de você. Talento, mas aí é que a gente é quem é. Se reconhece. Né? E a gente deixa de cometer um grande erro. Um dos maiores pecados que tem é o da comparação. Perfeito. Quando a gente se compara com o outro, instiga a competição. Perfeito. Eu quero ser... Se acabou a humanidade. Acabou. Se secou. Eu quero ser o que ele é. E, poxa, então, se você for o que o outro é, você não vai conseguir ser quem você Perfeito, é. Né? E não é que ele é melhor que você é melhor que ele. Esquece isso. Você é único e ele é único. E tudo complementa, né? E tudo complementa, né? Então... Vocês entenderam o que esse cara falou? A magia disso? Porque assim, Roberto, você fala assim, né? Quando você está para uma economia antiga lá, que você tinha que ser aquilo que o mundo pede para você, o seu líder, o seu gestor, a empresa, os cargos, os roupões que eles te colocam. E você viveu muitos bons anos assim, nós vivemos muitos bons anos assim, né? O mundo vive. Tem muita gente, a maioria ainda vive, né? A gente não está... A revolução não está começando, né, Roberto? Mas assim, olha a sapiência, a grande sacada, Roberto, que é uma coisa mágica que você faz, é a seguinte. Quando você tira esses roupões de cargos e posições e posturas e ego e tudo mais, você começa a ter que, por conta de uma nova revolução da vida, né, ter que ser verdadeiramente quem você é na essência. E a essência mora do lado do propósito, que mora do lado da vida da abundância e que faz esse grande canteiro de Deus que a gente quer construir, não é? Então, assim, isso é muito legal. Eu queria que a galera entendesse isso, assim, porque o despojamento desses cargos, dessa posição que a gente tem, ele acaba dando oportunidade para a gente reconhecer. Então, assim, de certa forma, tudo que vem de ruim aí nesse mundo está ajudando a gente a descobrir tudo que vem de bom de dentro da gente. É por aí? Até porque o movimento de evolução, ele é em espiral. E eu acho que é bom que a gente compreenda isso, porque quando... Uma espiral crescente, né? Sim. Então, quando a gente está na barrigada eu chamo assim, o mal parece que está prevalecendo. E às vezes a gente tem sentimento, né? Pô, parece que o mal está tomando conta, porque a gente vai ver notícias por aí, não tem nenhuma boa, né? Mas muitas vezes o mal é como o inverno que prepara a primavera. Não que o inverno seja mal, porque eu curto o inverno pra cá. Eu também. Então não é isso, mas tem que ir no oeste, né? Porque é frio. Não, mas o inverno prepara a primavera. E é isso, o mal começa a preparar o bem. É sempre um jogo do bem e do mal, onde às vezes um está prevalecendo sobre o outro, mas na espiral evolutiva o bem sempre vence. Sempre vence. Então, tudo que vem, por mais que os nossos olhares sejam pessimistas, quem nos assiste deveria pensar assim, não, mas peraí, esse cara está falando uma coisa que eu deveria pensar. Esse mal pode estar preparando o bem. Nós estamos falando de uma questão mais de humanidade, mas na vida pessoal não é diferente. Então, quem nos assiste também deveria pensar nisso. Se eu estou vivendo um momento agora mais pedregoso, mais difícil e que não está legal, para pensar que isso está te preparando para você ser melhor do que o que você é. Eu acho que nós temos que pensar dessa maneira, sabe? Isso é legal. Isso até não chega a ser um conforto, mas chega a ser um entendimento de consciência. Não é? Não. Se você consegue ter essa consciência que quando você está passando aqueles perrengues, o que eu tenho que aprender com isso? Né? Qual que é o meu... Como que eu posso virar a minha melhor versão em relação ao que eu já tenho aqui hoje, de dor nesse momento? Né? É um grande estágio de consciência de evolução, né, Roberto? E é uma grande maneira de compreender a dinâmica da vida. Sim. Né? Quer dizer, eu penso no seguinte, nós fomos colocados aqui, isso é um grande projeto, ainda tem mistérios não desvendados que a ciência não dá conta, apenas a espiritualidade pode ajudar. Por que só aqui? Por que não em outro lugar? Que foi que agradou a Deus esse planetinha pequenininho no meio de tantos outros? Então, o que é que aconteceu? Então, isso é um projeto. E esse é um projeto do bem.
Entendeu? Esse é um projeto do bem. Agora, isso é que nem aqueles filmes que a gente adora, né? Se só tiver mocinho no filme, você desliga e vai fazer outra coisa. Então tem o vilão. O vilão é o mal. Aí dá o tempero e aí você vai até o fim assistindo o filme e é isso. E no fundo eu gosto dessa analogia de um filme, porque é como se nós estivéssemos agora num filme que quando chegamos aqui já tinha começado. Tá certo? Já estava rolando. Fazia tempo. E por isso que é bom conhecer história, para saber um pouquinho de como era esse filme antes de eu entrar em cena, não é? E eu vou sair desse filme, eu e você sairemos desse filme antes dele terminar. O que é bom que a gente saiba, porque nós temos que deixar esse filme mais bem preparadinho, bem armado para os que virão. Mas a gente só está num pedacinho pequenininho de um filme que é muito maior, que começou muito além de nós. Salve os nossos ancestrais, com todos os erros e acertos deles, graças a eles, nós estamos aqui. Né? E que a gente faça também o mesmo e o melhor e mais bem feito do que os nossos ancestrais para os que virão. Né? Você tem 2 filhos maravilhosos, claro, qual é o teu papel de pai? Preparar um mundo melhor para eles, né? E preparar os melhores, para que eles sejam melhores também como seres humanos para esse mundo, porque eles também vão replicar isso quando chegar a hora deles de arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Roberto, sabe que você estava falando de pai, né? Ontem eu estava na Volo, né? Que é um cliente da Metanoia, um cliente da Consolidar comum. Queridos André e Giovanni. Conhecido eles através da Metanoia, né, Roberto? O Giovanni e a Andrea, e falava sobre pai, paternidade. A gente percebe que não tem muitas referências de pais. E o que você acabou de falar, como que a gente pode aproveitar com esses dissabores que a vida nos traz para a gente se tornar nossa melhor versão? Para a gente se tornar aquele pai que talvez você não teve, mas você pode ser, entendeu? Então, é muito divino. E até porque você não teve, né? Até porque você não teve, né? Como que você pode reverter esse quadro? E aí tem a ver com o que você está falando, né? Que é esse projeto grandioso da vida, que tem a ver com a gente mudando, né, os paradigmas e quebrando tudo que vem do passado de bagunçado. Como que a gente pode organizar isso de um jeito mais legal? Organizar no sentido de organizar, você entendeu, né? De ordem. A ordem é mais natural. É mais natural. Tem a ver com a economia natural. Totalmente. Porque a economia normal é organizada. Exatamente. Mas é uma encrenca. A economia ao natural, ela tem uma ordem. É diferente. Entrelaçada, né? É. E me fala, como é que começou a tua inspiração, a empresa de corpo, mente e alma? Então, olha só que curioso. Já tem uma curiosidade aqui e eu acho que essa curiosidade nos ajuda a entender o momento, né? Porque o meu livro mais vendido é O Velho e o Menino. Né? Depois a gente passa por ele, que é o best-seller, etc., que fala de propósito, que foi o começo da nossa conversa aqui. Né? Falei, quem tem um propósito na vida, que não peça nenhuma outra bênção a Deus. Né? E eu trato exatamente disso nesse livro, que também é um pouco autobiográfico, etc. Mas o curioso dessa pilha de livro é que, atualmente, o meu segundo livro mais vendido é esse. É verdade. Para minha surpresa, né? Porque eu, quando escrevi, aí foi tua pergunta, eu escrevi A Empresa de Corpo, Mente e Alma no final da década de 90 do século passado. Então ele foi escrito em 1997. Como é que um livro, quantos anos? 97, ajuda a fazer conta. Pergunta mágica, 30 anos. Mais de não, 28 anos aí. Então, mais de 2 décadas, né? E o livro está sendo descoberto agora. Porque quando eu lancei, falava Empresa de Corpo, Mente e Alma, olha que curioso. Na verdade, o nome ele é metafórico, né? Comparando uma empresa com uma pessoa. Um organismo vivo. Um organismo vivo, de corpo, mente e alma. Você não precisa explicar o que é corpo, que todo mundo entende. As máquinas, as instalações, os processos. Então não tem problema. Dinheiro, caixa. Os relatórios, os resultados, ninguém tem dúvida. Quando fala em mente, o que é mente? Aí eu explico no livro. Mente é a relação que você tem com o teu cliente, com o teu mercado, os seus diferenciais, suas competências de negócio. Tá. Mas quando você fala em alma, aí ficou esquisito. Na época, a turma panicava. Talvez estão lendo agora. Alma. O que é a alma de empresa? A empresa tem que ter alma.
que é a alma? É aquela energia psíquica, emocional, que faz com que as pessoas, a equipe de trabalho, se entregue para fazer o melhor para o cliente, o melhor, que saiba que eles estão a serviço de alguém, esse alguém é o cliente, etc. Não, isso não era uma coisa, era esquisita. Porque, de fato, o corpo é tangível, né? Quando você fala nas instalações, na época que eu escrevi o livro, tinha muito aquela de fotografia de telhado de fábrica. Para mostrar, lembra disso? Aquele hoje não tem mais, ou se tiver tem sites, né? Ninguém mais faz folders, né? Mas era aquela... Era fotografia de telhado de fábrica e era também aquele aquário que tinha, onde o dono da empresa ficava vendo todos os colaboradores trabalhando. No mezanino. Era uma coisa assim que quase que quando ele saía de lá, ele tinha que botar uma versão dele na cabeça deles para o cara trabalhar, né? É exatamente isso. Então, assim, o corpo, tudo bem. A mente já é meio esquisita, porque a mente tem a ver com estratégia, né? Mas a alma... é a alma. É interessante, às vezes quem chega na metanoia fala assim, puxa, sinto um clima diferente aqui, me sinto bem aqui, eu me sinto assim, num bom estado de espírito. Isso é alma. Agora como é que é? Bota isso num eixo cartesiano. Intangível. Mas as pessoas sentem. A alma você sente, a mente você pensa, o corpo você pega. Agora, aquilo que a gente já sabe, na vida, o que você não pega vale mais do que o que você pega. Então, para quem já entendeu isso, consegue ter uma empresa completamente diferente. Roberto, e é legal, gente, é para testemunhar o que você acabou de falar, é assim, né? Dessa relação corpo, mente e alma. Você está falando de 97 aqui, né, Roberto? 97. 2001, eu, como teu cliente, entro no Metanoia, fazendo a minha conversão, a minha metanoia, né, que vem de metanovac, né, arrependa-te, mude de caminho. Aquele executivo, às vezes, que acredita ainda que sonegar é bom, acredita ainda que fazer coisa errada é bom. A gente começa a mudar toda essa consciência, uma empresa ética, humana, próspera, essa relação toda. E eu, né, Roberto, nasci aqui. Por que eu nasci aqui? É legal contar essa história, porque assim, quando eu estou lá, no meio do processo da metanoia, eu tenho, para quem conhece a história da Consolidar, como nasce a Consolidar, eu estou lá no semáforo, no farol, vendo o cara com cadeira de rodas vendendo bala de goma, não é? O motorista do carro da frente compra a bala, dá o dinheiro, aí depois abre o farol, ele devolve a bala e deixa o dinheiro. Eu vejo no rosto daquele cadeirante um rosto de tristeza, porque ele não queria esmola, ele queria vender bala de goma, ele queria ter dignidade, e ele percebe no rosto do motorista do carro que ele ficou, por mais bem intencionado que ele estava, ele ficou com dó do cara. E ninguém gosta de digno de dó, né? Então aí, Roberto, aqui, né, nessa comunhão da metanoia aqui, foi quando me inspira a eu me desligar da empresa que eu era diretor e entrar, né, com o posto de gasolina, que depois, posteriormente, vira a Consolidar, que é o que a gente faz hoje aqui, e a gente está aqui hoje por causa disso. Então, assim, só para dizer que isso aqui dá certo, né? O posto foi um posto, né? Um posto com uma baita de uma alma, a gente chegou a ter mais da metade das pessoas lá nesse posto com deficiência. E a Consolidar hoje emprega, semana passada a gente colocou na rede Santa Catarina mais de 200 pessoas capacitadas, cara. Numa empresa, num cliente nosso. É bênção, né, Roberto? Então você fala assim, como que uma relação de amizade, de confiança, de fé, de um livro que nasce. Então isso é legal, a gente ter essa percepção. Cara, tem muita gente que não lê hoje mais, né? Então o cara tem a percepção de um livro que nasce, de um processo de educação que a gente passa, e não é um curso, né, Roberto? É um processo de educação, e nesse processo como a gente consegue se transformar e aí transformar a vida de outras pessoas. Então, cara, obrigado. Assim, não, obrigado porque a gente está aqui hoje, galera, por causa desse cara, né? Por causa desse processo todo. Então, para mim é muito interessante falar isso para todo mundo ouvir. E assim, até para quem não vê e para quem tem baixa visão, o meu estado emocional agora, a minha descrição emocional é de contentamento. Você falou no começo, né? De contentamento. Eu estou de contentamento e estou entusiasmado aqui. Entusiasmo vem de Deus dentro de você, né? É isso então estou mesmo. muito contente de estar aqui com você, meu irmão. Que bom. Conta mais, é que eu quero saber. Então, E na aí verdade, você até falou um pouco do Metanoia. É o livro que vem em seguida, porque, na verdade, esse precede o processo de educação da metanoia. E quando eu pensei num programa que juntasse líderes, empresários e executivos de várias empresas das mais
dos mais diferentes ramos de atividade, das mais diferentes regiões geográficas, assim, e mistura isso, já é um exercício de diversidade, né? Mistura isso e forma um grupo para que haja um aprendizado coletivo, né? Aí eu fiquei muito surpreso com os resultados e o Metanoia, ele é escrito com base nisso, com essa experiência, quer dizer, essa mudança, como é que se dá essa mudança de modelo mental, né? Como é que você... diz que papagaio velho não dá o pé, né? Mas na Metanoia a gente consegue fazer papagaio velho dar o pé. É verdade. E eu vi muitos papagaios velhos dar o pé, viu? Você conhece eu vi muitos. Muitos. Você conhece um monte. A gente não acredita, o fulano não vai mudar nunca. Ah, imagina. Nós somos uma promessa de evolução como seres humanos. Então, primeiro é o seguinte, nós não estamos determinados, nós estamos designados. É diferente, né? Porque determinado assim, não há o que fazer com esse cara, tá? E às vezes a pessoa é determinada... Que é o tal do sentimento do destino, né? O cara está destinado... Destino, perfeito. O designado, né? Eu tô ligado. Designado é o que eu faço hoje para mudar o amanhã. Exatamente. E o destinado é o amanhã não muda. Como é que você se acomoda dentro dele? Como é que você se encaixa nesse amanhã que não muda? É quase que uma aceitação frustrada, né? É, quase uma aceitação frustrada. Então o Metanoia vem para isso. É gozado, eu escrevo muito, né, Telo? Você conhece meus livros, é muito romanceados. Sim. O Empresa de Corpo e Mente e Alma é mais metodológico, né? Mas o Metanoia já é uma história, um personagem. Aí tem o Lucas, ele vai visitar uma porção de outras empresas e vai aprendendo com elas. Então, assim, e os leitores gostam, porque quando é romanceado, você quer saber o que vai acontecer no fim da história, né? Claro. Você não encosta o livro. Boa parte dos livros que a gente compra, a gente não lê, e boa parte dos livros que a gente começa a ler, a gente não termina. E eu diria para você que os meus... A turma gosta. A turma gosta, vai até o fim, né? Então, o Metanoia é esse. E depois vem, Roberto, um que é um outro, na minha percepção, um campeão de bilheterias, que é os 7 Mercados Capitais, né? E tem toda uma conexão que você faz, né, com os mercados, e que é muito top. Dá uma palhinha. Então, isso aqui é bom, e aí eu vou até passar a bola para você nessa palhinha, porque eu acho que você faz uma coisa com relação a isso que eu acho impressionante, né? Porque assim, eu uso metáforas é uma maneira... Jesus usava parábolas, então é a mesma coisa, né? Ele também... Parábolas são metáforas com relação àquele modo de vida da época, aquela natureza. Então sempre tem a ovelha, tem o rebanho, tem a figueira, né? Então ele usava todos os recursos daquele habitat da época para que as pessoas despertassem e aprendessem com ele. Então, metáforas têm esse efeito, o efeito de você... Por exemplo, quando eu digo assim, o mercado é como uma arena de guerra. Não preciso explicar mais nada. E olha, eu vou chutar, 80% ou mais das pessoas que eu conheço que estão no mercado de trabalho faz o que você está fazendo agora. É mesmo, é uma arena de guerra. Estava falando esses dias com amigos assim, o pessoal fala, não, estou levando minhas armas para falar com o cliente. O cara bota armamento bélico para falar com o cliente, como se fosse um inimigo, né? E sai de casa todo dia para matar ou para morrer, né? Exatamente. Aquela coisa assim de... Então é um ambiente... sanguinolento. E a economia, e assim, a questão das empresas vem muito desse organograma de guerra, né? De guerra. Da relação de confiança do coronel, do major do coronel, e vai dando menos recurso para os que menos confiam. A inspiração vem daí, né? É bélica, ela vem da estrutura militar, né? Cruel, mas é verdade. Cruel, mas é verdade, muito impregnado, e eu diria que para fazer a revolução da vida, um dos nossos grandes desafios é como é que a gente desmancha essa cultura muito impregnada da famosa a turma de cima, a turma de baixo, nós e eles, né? A mão de obra, que então é a turma que está... Pedaço, né, do corvo, o cara não entrega a alma dele, não está lá inteiro, não é nem cabeça de obra, nem alma de obra, é mão de obra. Tá a ferramenta do corpo dele, que é a mão, né? Exatamente. Ferramental, utilitário. Exatamente. Mas olha só, quando você fala que o mercado é uma arena de guerra, então não tem problema. Mas quando você fala, são 7 mercados, né? Vou pegar um outro lá, é um espaço de solidariedade. Tem cara, não, como é que é? Você está falando do quê? De empresa? Uma igreja, o cara vai confundir com igreja, né? Igreja, ONG, terceiro setor. Do que você está falando? Porque isso não combina, porque na cabeça dele não combina. Viés, né? É um viés. E ele já, de certa maneira, cristalizou essa arena de guerra. A metanoia é tirar essa arena de guerra da cabeça dele e colocar um espaço de solidariedade, né?
A gente faz esse movimento por meio de programas de educação. E não são programas de um fim de semana ou 2 fins de semana. Eles são programas, né? Tem um primeiro ano, depois tem um segundo ano e um terceiro ano. Agora, eu acho impressionante, eu falei que eu ia te perguntar, como é que você faz isso de uma maneira impressionante? Porque a tese da metanoia é: mude o indivíduo e o indivíduo vai mudar o sistema. Esse sistema pode ser a empresa, é um sistema, né? O sistema empresa. Você não, você muda o sistema, que as pessoas mudem. Eu estou te entrevistando agora. Como é que é esse negócio de você mudar o... Que eu vejo que você coloca empresas nesse espaço de solidariedade de uma maneira, às vezes, mais rápida, mais assim, do que o processo de educação. Né? Eu acho que os dois são válidos, né? Porque um é do indivíduo para o sistema, o outro é do sistema para o indivíduo. Né? Certo? Mas como é que você consegue isso? Beto, eu acho que eu aprendi com você, né? É assim, eu acho que eu sou um exemplo daquilo que você prometeu aqui, né? Eu sinto que quando a gente tem essa crença, essa fé de verdade que a gente consegue fazer essa transformação, a gente começa a olhar o outro de um modo... Eu começo a entender, às vezes eu pergunto para amigos meus, eu falo assim, cara, como é que você consegue só trabalhar nessa empresa? Né? E eu falo trabalhar no sentido que ele fala, né? Putz, cara, tô fazendo isso, tô fazendo... Você vê que é só luta e labuta, sabe, Roberto? Uhum. E eu não conseguiria, eu te falo, de jeito nenhum, trabalhar hoje se não fosse fazer o que eu faço. Primeiro que eu acho que é um sentimento, é assim, e a empresa, ela precisa ter, né? Eu estou falando para você como se eu tivesse que falar isso para você, né? Eu estou falando para a galera lá, né? Estou falando com ele aqui, que vocês estão aqui e ali, né? Mas assim, é impressionante, né, Roberto, como a gente começa a perceber que tem alguém que precisa desse teu formato de trabalho, que você vai conseguir realmente resolver algumas questões para suavizar a caminhada dessa pessoa, e no caso da Consolidar tem a ver com a inclusão e com o respeito nessa relação da diversidade, né? Que conecta com os guetos que são separados, você sabe disso. E como que a gente coloca assim, consegue se entregar com toda a compaixão do mundo, que eu acho que você fala mesmo, na primeira ruptura é da integridade, é quando o empresário para de fazer as bobagens, e a segunda ruptura é a compaixão, para entrar nesse universo de economia, né? Que a gente chama de economia natural. Perfeito. Então, assim, a compaixão, Roberto, é quando nada mais vale a pena a não ser a tua empresa ser verdadeiramente importante para vidas que não é só a sua. E aí, meu irmão, você sabe disso melhor que eu, aí acontece esse encantamento onde a gente consegue fazer com que as empresas mudem, né, esse sentimento, entendam sobre compaixão. Eu vejo alguns clientes nossos em comum, Roberto. Ontem mesmo estava na Volo, semana passada na Real. Você começa a ver alguns clientes nossos em comuns que eles têm um nível de desenvolvimento de gente, uma qualidade de humanidade nas relações. Assim, uma coisa assim que... Vou contar umas histórias para vocês aqui rapidinho, tá? Vem gente de fora para ver. A gente tava na Real lá, tem até um cara que eu vou... A gente vai ter que falar da Realtec Real hoje, é a padaria Real, para quem Padaria tá nos Real de assistindo. Sorocaba. E assim, vem ministro do Trabalho, inclusive o ministro Cláudio Brandão. Vamos depois marcar ele para ele assistir aqui. Ministro do TST, Cláudio Brandão, vai estar com a gente lá sendo entrevistado por nós, né, para Consolidar, dentro da Realtec, junto com você, que você também é um palestrante da Realtec. Você vai estar no painel do dia 4, né? Depois eu vou passar aqui para vocês. Mas o que é mais legal, Roberto, é assim, o pessoal vai ver o que nós fizemos juntos, cara. Tu não vai ver. Eles não conseguem entender. Vem gente de fora. Vem também quem vai estar com você lá no teu painel. Vem lá o cônsul da Suécia, o Renato Pacheco. A Suécia, para quem não sabe, falam que é o país mais inclusivo do mundo. Só que tem ainda uma inclusão muito assistencialista, né? De deixar a pessoa em casa, cuidando da pessoa. Quando o Renato Pacheco, cônsul-geral da Suécia, que vai estar do teu lado lá na Realtec, hein? Ombro a ombro lá, sendo painelista. Quando esse cara vai lá na Real e vê o que a gente faz lá, o que a Real faz, com a inspiração da Consolidade, da metanoia aqui, meu velho, o cara fala assim, isso é inclusão. Eu vou contar lá para a rainha da Suécia, que inclusive é brasileira, né? Vou contar lá para a rainha da Suécia que eu estou vendo aqui.
não é? Então, essas coisas eu acho que faz toda a diferença. E também não dá para tangibilizar muito, né, Roberto? E deixa eu falar uma coisa que você colocou, só um pitaquinho. Você falou, ela também é brasileira, né? Eu adorei, porque assim, o que nós fazemos, alguém pode estar... Porque assim, parece que a gente é sempre... É famoso complexo de colônia, né? Pô, Tudo assim, tem que vir de fora. fora. Não. Consolidária brasileira, metanoia brasileira, tem a ver com cultura brasileira, empresa brasileira. E então, assim, não é nada importado, porque não adianta você trazer uma cultura anglo-saxônica e colocar sobre uma cultura única no planeta, Que é o Brasil. que é o Brasil, né? Que é a melhor mistura que tem no Brasil é a nossa. E isso que nós fazemos combina, né? Combina. O empresário brasileiro e as pessoas que trabalham nas empresas gostam muito disso. Porque, olha, Telo, claro, você tocou numa palavra de alta nobreza. O que tem por trás desses mercados, a gente falava de arena de guerra, que a gente chama de primeiro mercado, depois vem mina de recursos esgotáveis, segundo mercado, espaço, oásis no deserto. Bom, legal. Não quero nem discorrer sobre muito isso agora. Quem tiver interesse, compra meu livrinho, 7 Mercados dos Capitais. Mas, assim, o que muda, quer dizer, o que acontece para um cara trafegar, uma empresa fazer a travessia dos mercados ou as pessoas fazerem? Os valores governantes. Então, assim, quais são os valores governantes da arena de guerra? Objetividade, competitividade, essas coisas muito organizacionais. Primeiro do pódio. Seu primeiro do pódio, o que mais vende, o que mais sucesso, blá, blá, blá. Quando vai para o sexto mercado, e nós estamos dando um grande salto agora. Quando vai para o sexto mercado, que é espaço de solidariedade, não estou indo nem para o sétimo ainda, que é onde você trafega. Eu estou indo para o sexto para ficar mais claro, né? Quais são os valores? O nome já fala. Solidariedade, generosidade, amor, compaixão. Note que não são mais valores organizacionais, são valores humanos. Exatamente. Alguns deles morais, outros espirituais, mas são valores humanos. E dentre esses valores humanos, não tem nenhum que mais se aproxima do divino do que a compaixão. Com certeza. E aí eu quero saber o seguinte, quando você olha o cara no farol e você tem esse sentimento de empatia e compaixão, eu acho que você tem esse olhar, eu acho que é um dom que você tem, que eu queria, assim, compreender mais como é que é isso. Mas eu quero fazer um benchmark com você. Através do seu dom de enxergar, de ter compaixão, como é que é a vida da pessoa com deficiência? Porque eu acho que por mais que aprendi, tudo que eu sei sobre isso, eu aprendi com você. Né? Porque a gente olha, não sabe nem como é que empurra uma cadeira de rodas ou como é que se atravessa um cego num semáforo. Porque eu aprendi com você. Mas como é que você consegue isso? E como é que é uma pessoa com deficiência? Fala mais pra gente sobre isso. Então, Roberto, é legal, é a pergunta mágica, né? Talvez nunca ninguém tenha perguntado isso. E é legal falar, olha que legal, quando você se coloca, né? Porque quando você se coloca no lugar da pessoa, tem a ver com a empatia, até você se coloca no lugar da pessoa é bacana, você vai ter várias emoções, ocitocina inclusive, para você tentar reagir. Só que quando você vai para a reação, que você vai para o que você fala, que é a compaixão, tá ligado na ação, é pôr a mão na massa. É sentar no lugar do cara, estar junto com o cara e tentar cambiar, modificar a vida dessa pessoa, né? E por conta disso a gente tem que ter bastante convívio com essa galera, né? Gente como a gente. Né? Eu costumo dizer que quando o pessoal fala, antigamente tinham empresas que começavam com a gente e falavam assim, como é que eu vou contratar essa gente? Né? O Doia fala muito isso, né, da Real. Ele fala assim, não, eu comecei com essa gente, hoje eu falo minha gente. Né? Essa minha gente. Então é nossa gente. É a gente da economia natural. Uhum. E o que é legal, Roberto, assim, que eu sinto que bastante conectado, é assim, o ser humano, quando consegue sentir de verdade essa relação de compaixão e entender a dor do outro e se apaixonar pela mudança do compromisso para a dor do outro ser suavizada, meu irmão, você se torna a melhor versão. É o que o Papai do Céu quer da gente.
Talvez seja grande. qualquer religião no mundo. Talvez seja a vocação humana seja É a essa. vocação humana. Porque você, a hora do farol, quando você fala que eu vejo a dor daquele cara, pai de família, que ele na hora foi incompreendido por uma relação comum comercial, uma compra e uma venda de bala de goma, você fala assim, peraí, o cara não está sendo entendido. Eu tinha que arrumar um emprego para esse cara. Então, quando abre o posto para arrumar um emprego para esse cara, não é? Então, toda essa relação está ligada numa ação onde você coloca tua vida em sacrifício, que tem o que você falou, não hoje, mas já aprendi com o Roberto, que vem de sacro ofício, né? O sacrifício parece uma coisa tão pesada, mas é de sacro ofício. É o ofício sagrado, né? Você coloca a sua vida em sacrifício em detrimento à dor do outro. Isso é muito legal, porque você começa a entrar num outro momento da vida, num nível de evolução espiritual, eu diria, ou de consciência, que não tem volta, Roberto. Você sabe disso melhor que eu. Não tem volta. Então, eu não conseguiria hoje fazer qualquer outra coisa a não ser me dedicar para suavizar a caminhada da galera. E não só a pessoa com deficiência que a gente faz, né? A gente faz hoje qualquer questão de preconceito entre as relações de grupos de afinidade, grupos de não afinidade, né? Que às vezes as pessoas se transformam em guetos e riem do outro e não entendem o outro, julgam o outro. Então toda essa relação que tem, quanto mais a gente conseguir trazer essa humanidade, por isso que eu amo, por meio, né, de uma economia natural, que é a nossa essência humana, que é o que você criou aqui, meu velho, entendeu? E a gente navega junto nessa. Então isso para mim é o que faz todo sentido na minha vida, no meu viver, e eu passo para os meus filhos, né? Para minha família, para minha esposa, para todo mundo que está do meu lado, para ter essa humanidade. E quem sabe a gente não consegue daqui a pouco, né, com essa promessa que a gente está fazendo aqui hoje, né, Roberto, ter uma humanidade muito mais humana, muito mais conectada. Nós fomos muito otimistas de achar que nós íamos passar em todo. Mas só que o nosso tempo talvez já esteja um pouco já ao final. Vou falar desse último porque isso é importante. Você faz a apresentação aqui. Uma honra. E exatamente, acho que a das gentes, né? Como é que é? Das gentes. Das gentes. Porque assim, só para, assim, rapidamente, economia natural, quem nunca ouviu... Mostra aqui para a tela, aqui para a turma ver. Economia natural, diferentemente da economia... A economia normal não precisa explicar, está mais parecido com aquela arena de guerra que nós falávamos, impulsionada pelos capitais tecnológico, intelectual, né? Então, perfeito, claro, capital intelectual é importante? É importante. Capital tecnológico é importante? É importante. Mas, para além desses capitais e para além de uma economia normal, surge uma economia ao natural. E aí são outros dois capitais, né? E aí esse que a gente vai precisar treinar muito daqui para frente para fazer a revolução da vida. É o capital relacional, nossa capacidade de se relacionar uns com os outros, principalmente para aquilo que não é espelho e que Narciso acha feio. Exato. Então a gente vai ter que se relacionar, aprender a se relacionar, tem a ver com a empatia, tem a ver com compaixão que você falava agora. E o outro capital é o espiritual, que também tem a ver com compaixão, porque é um valor espiritual. Então, assim, a economia ao natural tem a ver com a economia das gentes, para além da economia das coisas, e a economia de dentro, para além da economia de fora. Essa de dentro tem a ver com a essência que você já fez menção, né? Então, o livro trafega por aí. Agora, o mais importante, quando eu falava de empresa de corpo, mente e alma, mais de 20 anos atrás, a turma duvidava, torcia o nariz. E aí tem os cases aqui, né? Agora tem os cases aqui. Então, e vale a pena dar uma folhada aí. Você quer fazer alguma... Não, eu penso que tem 20 histórias de empresas de corpo, mente e alma, né? De empresas que conseguiram fazer a travessia dos 7 mercados, pelo menos saíram dos primeiros mercados, que são os mercados de sobrevivência, e migraram para os mercados de prosperidade, né? Então são 20 histórias reais onde o leitor aprende por aqui, mas pode ir lá conhecer, vai conhecer essas empresas. Gente, e é legal, comprem, vale a pena, cara, e parece que a gente está fazendo propaganda de livro, não é isso, né? É propaganda de vida. Isso aqui é uma relação com realmente uma economia natural que eu acredito muito, e o Roberto vai estar comigo
na Reatec. Eu vou ter a honra de entrevistar você de novo lá na Reatec. Para quem não sabe, a Reatec é a maior feira de negro da América Latina, voltada à pessoa com deficiência. Mas olha só que legal, o Roberto vai fazer parte de um painel e vai estar lá Renato Pacheco, que é o cônsul da Suécia, tá? Vai estar lá o doutor desembargador João Batista e vai estar lá o Mauro Faveiro, que é o CEO da Husqvarna, que é uma empresa sueca. Vamos falar sobre governança, sobre políticas governamentais, inclusão, vamos falar sobre práticas organizacionais e vamos falar sobre gente, né? Porque tudo isso, se não tiver gente, não tiver uma economia natural, não rola, né, Roberto? É isso mesmo. Então, meu irmão, é uma bênção, um presente estar aqui contigo. E assim, obrigado. Te amo de coração. Você sabe que eu falo te amo fácil, mas não é para todo mundo. Ao Roberto eu falo te amo fácil. E, cara, obrigado por me fazer um monte do que eu sou. Tá? Gratidão. Você sabe que eu tenho um carinho por você ímpar, né? Eu costumo dizer pro Roberto, mas eu falei pro Roberto assim, né? Eu fui beijando ele, abraçando ele. Mas eu falei pro Roberto assim, falei que a minha mãe morreu, né? No dia 18 de fevereiro de 2022. E aí, minha mãe era uma das pessoas que falava assim pra mim, o que o Roberto acha, filho? Pergunta pro Roberto nas minhas dúvidas. Ela falou, o que o Roberto acha? Então, cara, você é um conselheiro meu na terra, viu? Então, gratidão por tudo que você é na minha vida e na vida da Consolidar, em nome da Sandra, da Karine, do Wallace, de todo mundo do meu time, do Douglas, tá? De todos os solares. Tô aqui com o Dan Lima e o time dele, depois bota essa foto na galera toda aqui. Tá? O time do Dan Lima é um solar nosso e todos os solares da Consolidar. Agradecimento para você, meu irmão. Gratidão. Tá bom? Gratidão. Um abraço. Deus te abençoe sempre, todos vocês.